Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Família Pastro. Eu sou Alisson Pastro e nós estamos aqui hoje para trazer mais conteúdo para você. Amém? Então, chega junto com a gente aí, já vai se inscrevendo no canal, você que chegou aqui e ainda não é inscrito. Também compartilhe aí nos seus status, nas suas redes sociais, né? Deixe o seu like aí e nos ajude aí nesse projeto, né, de evangelização. Tá bom? Você que já está nos acompanhando aqui sabe, né, que nós estamos aqui na nossa série das doenças espirituais, né? Então, desde o pecado original, nós estamos vendo o efeito que isso teve na nossa alma, no nosso comportamento, nas nossas ações, nas nossas relações humanas e como que o pecado original ali, ele é a fonte, né, para os pecados capitais, né, que nós possamos vir a cometer. Então nós já vimos aí, né, 3 pecados capitais, 3 doenças espirituais e também as suas curas, né, gula, luxúria e avareza. Hoje, então, nós vamos entrar num novo tema nessa série das doenças espirituais, que é a ira, né? Então, tem muita coisa aí para falar sobre a ira. Nós vamos então dar início após a nossa oração. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, meus caros, vamos falar então, né, da ira. Temos aí, talvez, novidades para você, né, sobre a ira. Nem tudo é pecado, né, quando nós vamos falar da ira. Então, nesse vídeo aqui, antes de entrar propriamente na doença espiritual da ira, nós vamos falar da ira enquanto paixão, né? A paixão da ira, né? Como nós vamos ver aqui, Deus nos criou, né, com essa paixão, né, com a ira, ou seja, ela é amoral, né? Ela pode ser pecado dependendo como nós vamos nos utilizar dela, né? Então ela pode ser usada para o bem, nós vamos ver aqui que ela pode ser usada para o bem e pode ser usada para o mal, né? Mas nesse vídeo, então, nós queremos, antes de falar, né, da doença espiritual, da ira enquanto pecado, vamos entender, então, o que é essa paixão da ira, né, dar esse passo atrás aí e um pouco mais fundo nessa questão, porque nós vamos entender aqui que falar da ira não é simplesmente já decretar que é pecado, que é mal, né? Então, vamos lá, né? Vamos iniciar, né? A gente já está introduzindo aqui o tema falando isso, né? Que a ira nem sempre é pecado, né? Então, fica aqui a pergunta, né? Ela pode ser considerada justa em alguns casos? Nós vamos entender isso um pouco mais, né? A ira, ela não iria contra a ordem de Jesus, né? Por exemplo, que disse, né? Olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando a gente olha um recorte ali do texto, né, fica parecendo que toda a ira não seria bem-vinda, né, porque Jesus diz que é manso e humilde de coração. Então vamos entender aqui, né, qual é a função da ira dentro de nós, seres humanos, né, e por que Deus colocou em nós, né. Então a gente já parte do princípio que Deus nos criou com essa paixão da ira, a gente inicialmente aí a gente já tem uma resposta, né? Que não poderia a ira ser má, né? Deus que é sumamente bom, né? Que nos criou a sua imagem e semelhança, não iria nos criar com algo mal, né? Para o nosso mal. Então, a gente já tem uma resposta objetiva, mas
a gente quer entender melhor aqui, né? Mais, de um modo mais profundo, por que então coisas ruins, né? Pecados acontecem através dessa paixão. Bom, lá no século IV, né? No desenvolvimento teológico da doutrina cristã, da doutrina católica, João Cassiano, né? Que foi um teólogo, ele escreveu um livro, né? Chamado Instituições Cenobíticas, e que ele diz o seguinte, né? Abre aspas aqui para João Cassiano: não nos é consentido nunca e de nenhuma forma irarmos, nem por causas injustas, nem por causas justas. Então, segundo ele, né, nós só podemos nos irar contra o pecado e contra o demônio. Fora isso, como está escrito aqui, né, nunca e de nenhuma outra forma. Então, contra o irmão, contra situações justas ou injustas, nós não poderíamos nos irar, né? Então, no início do desenvolvimento teológico, né, da antropologia e de entender o ser humano, João Cassiano pensou desse modo, né? E, enfim, argumentou isso, né? Porém, lá no século XII, né, nosso querido Santo Tomás de Aquino, né, o doutor angélico, né, santo doutor da igreja, com muito mais recurso, muito mais material em mãos, né? Também, claro, com a graça de Deus, né, ele procurou compreender mais a fundo, né, a paixão da ira. Então, ele disse diferente, né, de João Cassiano. Ele fala que a ira é virtuosa, existe, ou seja, existe um modo de nos irar, né, por estranho que pareça dizer isso, né, mas existe um modo virtuoso de nos irar contra o irmão, né. Então a gente já está vendo esse conflito de entendimentos, né, entre João Cassiano e quem veio ali séculos depois dele, né. Então vamos ver aqui como que a gente vai tratar de entender esse conflito, né, para a gente então mais adiante falar da ira enquanto doença espiritual, né. Bom, primeiro a gente precisa entender que existe em nós, né, algo que está nos animais, né, e algo em nós que não está nos animais. Então nós já falamos aqui, né? É bom que você que está nos acompanhando desde o início aqui vai pegar referência muito tranquilamente, né? E você, meu irmão, minha irmã, que está chegando agora, né? Está começando pelo vídeo mais recente, né? Volta lá no primeiro vídeo, né? Desde o pecado original, desde a antropologia atomista. Nós já falamos disso de modo mais profundo. Então agora que fica legal, né? O tema, porque nós já colocamos uma base, né, um fundamento ali para o tema, e aí a gente consegue voltar, né, em assuntos que a gente tratou de modo mais profundo lá atrás, e aí vai dando essa clareza agora. Então, falando dessa coisa, né, que nós temos em comum com os animais, né, e também coisas que nós temos e que os animais não têm, né? Por exemplo, quando eu desenho, sei lá, um quadrado, né, numa lousa, tanto nós, seres humanos, né, quanto os animais, têm esse contato com a imagem, enxerga a imagem, né, enxerga o quadrado através desse sentido sensível que é o da visão, né. Nosso cérebro depois, né, ele vai imaginar um quadrado quando a gente ou ler essa palavra, alguém falar para nós, é um quadrado, a gente não precisa nem fechar o olho, né, não precisa nem fazer esforço. Alguém falar quadrado, já vem a imagem na nossa cabeça de um quadrado, né? Talvez diferente para cada um, né? Cada um pode imaginar um quadrado de um tamanho diferente, de uma dimensão diferente, mas é um quadrado. Então, o nosso cérebro ele vai imaginar, vai fantasiar um tipo de quadrado, né? Agora, se eu escrevo a palavra, sei lá, mariágono, por exemplo, né? Miriágono, né? Na verdade. Aí eu não sei com o meu sentido sensível o que, que é essa palavra, né? Então precisa que alguém venha e me explique, né? Que é um polígono com 10.000 lados, enfim, vai me explicar conceitualmente o que é um miliágono, né? E aí eu vou ficar com esse conhecimento, com esse conceito intelectual, mas o animal ele jamais ele vai conseguir compreender isso, né? De modo conceitual.
sem nenhuma referência que ele possa imaginar, né? A gente vê que tem, né, isso, né, algo que passa pela nossa imaginação, pelo nosso conhecimento sensível, e algo que vai passar pelo... Esse é o conhecimento que a gente tem em comum com os animais, né, conhecimento sensível das coisas, mas tem um outro tipo de conhecimento que ele intelectual, né? Então, é o conhecimento intelectual. Então, aqui a gente já está percebendo que tem uma diferença entre esses dois tipos de conhecimento, né? Conhecimento sensível, que vai perceber as coisas através desse conhecimento sensível, né, dos apetites, mas também vai ter um outro tipo de conhecimento que não vai ser por esse tipo de apetite. Então, quando eu tenho um apetite sensível, eu desejo uma coisa, né, como o animal também, né, deseja, a gente está falando desse conhecimento sensível. Então, eu tenho uma vontade de comer um sorvete, de comer um doce, alguma coisa, alguma comida saborosa, né? Eu já tenho esse conhecimento sensível e aí eu desejo, né? Ah, me deu fome e o que eu quero comer, né? Então eu lembro de uma determinada comida, então eu consigo imaginar ela na minha cabeça, eu consigo até me lembrar do cheiro, do sabor, né, no paladar. Tudo isso é um conhecimento sensível. E aí eu conheço aquilo, eu quero aquilo, né? Mas não existe só esse conhecimento, esse apetite sensível, né? Também vai ter o apetite racional, que a gente já explicou isso, já falou em outros vídeos, né? Que é o que, né? É o que a gente chama de vontade. Então, como que a gente vai entender melhor a diferença, né, do apetite sensível e do apetite racional, que vem a ser a vontade? Bom, uma das maneiras mais fáceis é o conflito que pode ter entre elas, né? Que conflito é esse? Por exemplo, o meu apetite sensível, ele tem uma repugnância com dipirona, né? Aquele remédio amargo. O que o meu conhecimento sensível, o meu apetite sabe sobre isso, né? Só de lembrar do cheiro, você lembra do gosto amargo, né? Então, tem essa repugnância, né? O meu apetite sensível repugna, né? Rejeita esse negócio, ele não quer. Porém, eu tenho um conhecimento racional. O meu conhecimento racional vai dizer o quê? Que para que a minha febre, a minha dor cesse, né? Para que eu melhore a minha saúde, eu vou ter que tomar esse remédio, né, esse medicamento. Então, esse é o apetite racional da minha vontade. Então, a minha vontade, ela está em conflito com o meu apetite sensível. Então, eu consigo me forçar, né, fazer com que o meu apetite racional ele se sobressaia em relação ao apetite sensível. E aí eu vou lá e me contrario. Então, veja, a gente está falando de um conflito, né? O apetite sensível, concupiscível, ele não quer, né? Ele quer fugir disso, desse sabor ruim. Mas o meu apetite racional sabe que apenas por meio disso é que eu vou conseguir melhorar. Poderia dar inúmeros exemplos, a injeção, né? Porque, bom, tem a dor, né? Então você vai ser furado ali, né? Para quem já tomou Bezetacil, ou tem até outras injeções que eu tenho sérias dúvidas, né? Eu acho que dói até mais. É isso, né? O apetite sensível ele vai fugir da dor, ele vai fugir do gosto amargo, mas o apetite racional, né, vai chegar à conclusão que é o meio, o único meio para melhorar. Então, eu quero melhorar a minha saúde, então eu vou lá e coloco a minha vontade acima, né, do meu desejo ali, né, daquilo que é inferior. O animal ele não consegue fazer isso, né? O animal ele pode ser contrariado pelo dono, né? Mas ele não consegue se contrariar. Então ele nunca vai querer tomar a injeção, ele nunca vai querer tomar a medicação, né? Você vai ter sempre que forçar ele, né, a ingerir ali a medicamento, né? Vai ter que segurar ele ali para tomar a injeção e tudo, né? Ainda ontem eu estava vendo, às vezes eu paro assim uns 10 minutos para ficar vendo vídeos engraçados, né, para dar uma esparecida. Ainda ontem eu estava vendo, né, vídeo da reação, né, dos cachorros ali no veterinário, né. Ele já tem um conhecimento sensível ali, ele vê a injeção, ele tem uma lembrança, uma memória. A gente já viu isso em outros vídeos, né, a memória deles
não é como a nossa, né? Que tem um HD muito maior e uma potência, né? Muito maior, mas eles têm, né? Então, ele sabe que ele está ali, né? Pelo conhecimento sensível, que ele está no veterinário, então ele vê a injeção e alguns deles já começavam a chorar antes mesmo de receber, né? A injeção, ou alguns assim se deitava assim, né? Se jogava no chão de um jeito engraçado, né? Enfim, né? Para dizer isso, né? Que o cachorro ele vai sempre estar fugindo, né? Da dor ali, daquilo que ele sensivelmente não vai ser bom, porque vai causar dor ou porque o sabor não é bom, né? Então tem isso, né? E a gente não. Então a gente está vendo que são coisas conflitantes entre si, né? E que a gente vê que tem diferenças, então, né? Outro passo, né, que pode nos ajudar a entender essas diferenças, né, do apetite sensível e do apetite racional, né? Quando um animal, no seu apetite sensível, ele é contrariado, né? Quando algo é contrário àquilo que ele está desejando, né? Então, aquilo é difícil, ou seja, a gente já falou disso também, né? Ele está com fome, tem uma vasilha de comida, só que tem um outro cachorro ali, né? Já comendo, né? E só tem aquele pote de comida. Então, aquilo que ele quer se torna difícil, né? É algo que contraria ali, né? O meu desejo, né? Então, o resultado disso, aí entra a paixão da ira, né? Tanto para o animal, no apetite sensível, quanto para o ser humano, né? Se ele quiser alguma coisa ali difícil, a paixão da ira vai se manifestar enquanto paixão, né? A gente ainda não está falando de pecado, né? Então, tudo que é difícil na nossa vida, né? A gente vai precisar da paixão da ira ali para se forçar, né? Vamos colocar ali para usar bem, né? Vou dar um exemplo aqui. Tá muito frio, né? A gente está no período aí de início de inverno, né? Mas já tá frio há algumas semanas e algumas pessoas, né? Acho que grande maioria aí tem dificuldade, né, de sair da cama nesse frio. Então você tem que se forçar a isso, né? Você tem que usar dessa paixão da ira para fazer aquilo que é difícil. É muito difícil encarar muitas coisas aí no nosso dia a dia, né? Entrar no ônibus cheio, no trem lotado, coisas assim, né? Então, aquilo que é difícil, tanto para os animais quanto para os seres humanos, né? Então, aquilo que eu quero é difícil, manifesta-se então a paixão, a ira enquanto paixão. Não estamos falando ainda de pecado aqui, né? Só da manifestação da ira enquanto uma paixão ali que existe em nós, né? Então, São Tomás de Aquino, sobre esse tipo de ira, né, para com o apetite sensível, ele diz que não é nem boa nem má, né? Então, eu quero algo, esse algo que eu quero, desde o meu apetite sensível, se torna difícil, então a paixão da ira vai se manifestar. E essa primeira manifestação não é nem boa nem má, é o que diz Santo Tomás de Aquino. Então ela começa a ser boa ou má, né, quando a alma entra em ação, quando a gente, com a nossa vontade, determina e faz algo, né, decide fazer algo com aquilo, né? Então, a partir dessa ira, eu começo a querer algo, né, que eu não deveria, ou me colocar contra algo, né, que na verdade eu deveria desejar, aí começa a entrar questão de pecado, né? Então, aqui é que vai estar a doença espiritual da ira, né? A partir da manifestação da ira enquanto paixão, o que eu vou fazer a partir dali, né? Qual é a minha decisão, qual é a minha ação? A partir disso, aí sim, a ira vai ser boa ou a ira vai ser má, né? Esse é o terreno que a gente vai estar trabalhando, né? Quando a gente fala de ira, daqui em diante, né? Então, no fato de que a ira em si mesma, ela não é nem boa e nem má, né? Mas aí, quando ela começa a ser boa e quando ela começa, principalmente, né? Falando da doença espiritual da ira, né? Quando ela começa a ser má, né? Então é isso que a gente quer estabelecer aqui. Vamos supor, né, que a gente estivesse aqui todo mundo, né, você está me assistindo, né? Vamos supor que a gente estivesse num local físico, presencialmente ali, e eu tô aqui explicando isso, né, para você e tal.
dando essa palestra, enfim, dando essa aula. E aí eu percebo que ninguém está prestando atenção, né? Estão conversando com o outro está mexendo no celular, né? O outro está tirando caca do nariz, né? Não tá nem aí, né? Tá todo mundo viajando aí na aula, né? E aí quando eu vejo tudo isso, me vem uma ira, né? Porque, poxa, é justo, né? Eu tô aqui gastando meu tempo, me dedicando, me esforçando, dando o melhor que eu posso, né? E aí ninguém tá prestando atenção, ninguém tá valorizando aqui o meu tempo, né? O meu esforço aqui, né? E aí as pessoas estariam de fato cometendo uma injustiça comigo, né? E estão prejudicando o andamento da aula, né? Tanto para mim, porque é difícil me concentrar quando as pessoas não estão prestando atenção, quando elas estão conversando, falando até mais alto que o professor às vezes, e também para outros, né, que porventura estão querendo prestar atenção e também não estão conseguindo porque estão conversando ali, estão distraindo a atenção de outros, né? Então é injusto, né? E aí manifesta-se a paixão da ira, né? Então as pessoas deveriam estar prestando atenção, né? Estar aprendendo, enfim. A partir de que momento, né, eu posso ter a ira ou não, né? Ou seja, eu vou ter que verificar 3 passos aqui, né, a partir desse cenário, né? Primeiro, o conhecimento. Eu vejo que algo está errado. Eu estou aqui explicando, né, me dedicando, tal, e estão me desrespeitando aqui, estão cometendo injustiça comigo, não estão prestando atenção e ainda estão atrapalhando outros que também querem aprender, querem prestar atenção. Então, primeiro ponto, o conhecimento. Eu vejo que algo está errado. Segundo ponto, o julgamento, né? Então, eu vejo que algo está errado, logo em seguida, quase que instantaneamente, eu vejo essa situação e eu julgo que ela é errada, né? Primeiro eu vejo, eu tomo conhecimento, algo está acontecendo. Quase que instantaneamente eu já julgo, olha, isso que está acontecendo está errado. E aí eu chego ao terceiro ponto, eu tomo uma decisão, o que fazer nessa situação, né? Então, acontece algo que pertence à ira ali, né? Eu decido chamar a atenção, ou seja, eu decido punir, né, as pessoas ali que estão atrapalhando o andamento da aula, né? Então, o fato de chamar a atenção de quem está atrapalhando já é a punição em si, né? Eu já estou chamando a atenção, eu já estou punindo essa pessoa, né? Bom, poderia ser outro tipo, né? Eu poderia reagir de vários modos, né? Naquele momento chamar a atenção de quem está atrapalhando, ou simplesmente me esforçar, continuar explicando e depois que terminasse, né? Chamaria a pessoa ali no particular, conversaria com ela, né? Falaria com ela, enfim, teriam alguns tipos de atitudes, né, diferentes que eu poderia tomar, né? Mas todas elas seriam um tipo de punição, né? Fosse em público, fosse no privado, no particular, eu teria decidido ali, né, ter feito algo. São Tomás diz que a ira tem a ver com o castigo, né? A gente está falando aqui de punição, por quê? Porque São Tomás já explicou isso para nós na Suma Teológica, e ele diz isso, né? Que a ira ela tem a ver com o castigo, né? Com repreensão da pessoa. Então aqui a gente ainda está falando da ira enquanto paixão. Volto a afirmar. Ninguém está falando ainda da ira enquanto pecado, enquanto doença espiritual, né? E aí ele diz, né? Ira é o apetite de castigar o outro em razão de uma justa vingança. Vingança com muitas aspas, porque a vingança como a gente entende essa palavra hoje, né, é sempre com algo negativo, né, se vingar é algo ruim, como a gente entende hoje. Mas no contexto em que ele escreveu, né, como essa palavra era entendida, né, na linguagem utilizada lá na época que viveu Tomás de Aquino, no século XII, não era esse entendimento, né? Ela não tinha essa conotação que a gente coloca hoje. Ele escreveu isso, né? Uma justa vingança, ou seja, o apetite, né? A ira é o apetite de castigar ao outro em uma razão justa, né? Uma causa justa. Quando uma pessoa, né, mata outra pessoa, né, vem a público aí nos noticiários, né, a sociedade, enfim, né, causa, entre aspas, uma revolta, né? Então, ou seja,
a sociedade exige, né, justiça, que essa pessoa seja presa, né? O castigo é justo? Sim, sim, é justo. Então, é esse apetite que está manifestando o desejo do castigo, um castigo justo, né? Então, a pergunta de Santo Tomás é a seguinte: quando esse apetite deve entrar em ação? Né? Quando é que esse apetite deve entrar em ação? Por quê? Porque podem ter medidas que ultrapassem a justiça, né? Que sejam exageradas, né? Então, aquele castigo já não é mais justo, né? Já é injusto, já é excessivo. A gente vai ver aqui quando que esse apetite deve entrar em ação para que seja sadio, né? Como ele é algo que torna o nosso raciocínio, a nossa inteligência, muitas vezes sem clareza e sem nitidez, é importante, então, que a ira entre somente depois da decisão, né? Eu não posso tomar uma decisão movido pela paixão da ira, né? Irado. A gente falou que tem 3 passos aqui, né, para usar a paixão da ira de modo sadio, né? O conhecimento, o julgamento e a decisão. Então, entendendo um pouquinho melhor aqui o que Santo Tomás está dizendo, teria que ter um passo 4, né? Teria que ter um passo 4, que como é que seria então, né? Você vê a coisa acontecendo e aí você já está irado, né? E essa ira vai prejudicar o seu julgamento, a sua decisão, o seu passo 3, né? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Não sei se vocês já notaram, né? Se já aconteceu com vocês, que às vezes se tem tanta raiva que, né, a vista fica escura. Talvez vocês já ouviu isso, alguém relatando, né? Olha, eu fiquei tão transtornado, eu fiquei com tanta raiva daquela situação, daquela pessoa, daquilo que aconteceu, que eu não cheguei mais nada na minha frente, né? Eu não vi em quem eu bati, eu não vi o que eu fiz, né? Então, a gente talvez já ouviu esse tipo de relato, né? Que a pessoa ficou com tanta raiva com a situação ali e ela reagiu, né? E depois ela nem lembra direito o que que ela falou na hora da raiva, o que que ela fez, se ela agrediu, como é que aconteceu, porque ela ficou tão cega, tão, né? Com a mente tão sem clareza, né? Com a vista tão sem clareza que ela não lembra do comportamento que ela teve, né? Então, já presenciei isso, né? Uma vez no meio de uma discussão, né? Que não era comigo a discussão, eu era da turma do deixa disso, né? E 2 pessoas se desentenderam e partiram para briga física, né? E eu entrei ali para separar e acabei, né? Acabou sobrando soco para mim, né? E, enfim. E no dia seguinte a pessoa não lembrava que tinha me acertado, né? Então por quê, né? A raiva, a ira, ela faz isso, ela nos cega, né? E não tem clareza no que a gente fala, no que a gente faz, no que a gente vê, né? Às vezes a gente bate, né? Em pessoas que não tem nada a ver, né? No meio da briga, que estão ali tentando ajudar, enfim. A gente consegue entender ali por esses exemplos práticos, né? O que a ira faz com a gente. Então, ou seja, no passo 3 que a gente vai tomar uma decisão, se a gente percebe essa manifestação em excesso da ira, não é o melhor momento para a gente tomar essa decisão. A gente precisa esperar a poeira baixar, né? Refletir melhor com calma depois. E só depois que a ira passar, né? Tomar essa decisão, né? Então, é isso, né? Quando você percebe que aquilo que está acontecendo está te deixando irado, que aquilo pode prejudicar o seu julgamento, você não deve decidir, você não deve tomar uma decisão naquele momento, né? Imagina só, né? Se quando a pessoa está irada, que ela fica cega, que ela não pensa em mais nada, que ela não lembra o que ela falou, que ela não lembra em quem ela bateu. Se fisicamente ela fica assim, quanto mais espiritualmente, né? Essa ação significa, né? Então, é muito mais obscuro ainda, é muito mais pesado, né? Tem um peso ainda maior, espiritualmente falando, né? Quando você está irado, você não vê, né? Você não vê a pessoa, você não vê, você, sei lá, né? Você, às vezes, pode acontecer, né? Que na hora da raiva você não consegue nem enxergar um ser humano ali, você enxerga um monstro, e já que é um monstro, já que você descaracterizou, já que não é um ser humano, né?
você não vai tratar como ser humano, você não vai tratar com dignidade, você vai tratar como, né, o que que um monstro merece, né? É assim que você vai tratar, né? De uma forma descaracterizada. Então você projetou um monstro na sua cabeça, obscurecida pela raiva, e você vai tratar aquela pessoa como um monstro, com um desprezo maior do que deveria, né? A gente vê muitos exemplos como esse, né? Então, nesse caso, é essencial que você não tome, né, uma decisão nesse estado, né? Sócrates, né, que era um filósofo, né, foi um filósofo, uma vez aconteceu algo, né, com o servo dele, o servo cometeu um erro com ele, que ele disse, se eu não estivesse com raiva, agora eu te bateria. Então, ou seja, se ele considerasse a paixão da ira naquele momento, ele teria batido no servo dele. Mas, como ele sabia que ele estava com raiva, ele não tomou essa decisão, ele não decidiu, viu? Passo 3, a decisão. Então ele disse, olha, como eu estou com raiva, eu não vou te bater. E eu vou esperar a raiva passar. Se depois que a raiva passar eu considerar que o castigo tem que ser esse, então, né, talvez eu tenha que te bater. Mas veja, de cabeça quente você não toma essa decisão. Se eu estou irado, eu não vou conseguir julgar as coisas com clareza, né? Se essa paixão ela tá ali aflorada, né? Tá à flor da pele. Eu não vou aplicar uma justa punição nessa condição, né? Com essa paixão da ira manifestada. Se eu tomo a decisão, a punição, que é aquilo que diz Santo Tomás, né? Que é uma punição justa, ela não vai ser justa se eu estou tomado pela paixão da ira. Então, é isso o cuidado que a gente tem que ter, né? Primeiro a gente precisa se acalmar, depois que a raiva passou, aí sim pensar no que aconteceu, como que aconteceu, considerar todas as coisas, né? Olhar por todos os ângulos, considerar o que levou a pessoa a fazer aquilo naquele momento, etc e tal. E aí sim tomar uma decisão com uma medida justa, né? Adequada. Aí sim, né? Na hora de decidir o castigo, depois, né? Então, eu decidi, o castigo vai ser esse. Na hora que eu vou aplicar o castigo, aí eu posso e devo, inclusive, segundo São Tomás de Aquino, aplicar esse castigo deixando com que a paixão da ira se manifeste. Então, isso seria a justa ira, né? Conforme Santo Tomás de Aquino. E aqui é que está a discordância, né? De Santo Tomás de Aquino com Cassiano, né? Que a gente mencionou no início. Por quê? Para Cassiano, a ira é sempre ruim, né? Sempre, sempre ruim. Exceto contra o pecado e contra o demônio. Mas para Tomás de Aquino, não, né? Então, para ele, eu preciso ter um coração manso e humilde como Jesus. Esse coração manso e humilde não se irrita com as coisas, né? E é capaz de julgar, né? Por quê? Porque aí nasce, né, esse homem sábio que consegue enxergar, né, o que está acontecendo e julgar com sabedoria, conforme também os princípios divinos, né, os princípios cristãos. E então tomar essa decisão. Então, uma vez que se toma a decisão, que decidiu, né, dentro dessa decisão de amor, de punir o outro para o bem dele, numa sintonia com aquilo que é verdadeiramente justo, né? Como Deus é justo, como Deus é bom, e aí sim essa pessoa que ama, ela pode decidir, né? Então, ou seja, meu filho fez algo, né? Dependendo do nível do grau de confiança, de consciência dele, né? Eu preciso tomar uma decisão, né? Então, meu filho mais velho, ele vai fazer 3 anos, né? Ele não tem um nível de consciência das coisas que eu sei que é errado, que ele não pode fazer. Então, não posso esperar, né, que ele tenha que ser punido, né? Nesse momento, é a minha paciência que tem que ser exercitada todo momento, a repetição, a orientação, 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 mas algumas coisas com firmeza, né? Então, ou seja, é aí que a paixão da ira se manifesta. Se eu falo para o meu filho que ele não pode fazer algo com a calma, né, com essa mansidão sempre, sempre que Cassiano fala para mim, para nós, né? Então ele não vai nem perceber quando
a gravidade daquilo que ele está fazendo, porque eu tô sempre linear, eu tô sempre falando do que é bom e do que é mal, daquilo que meu filho faz, do mesmo jeito, com a mesma calma, com a mesma reação. Então, as reações ajudam, né, os nossos filhos perceber se é positivo aquilo que ele está fazendo ou se é negativo. Então, se ele vê uma reação, ele precisa ver uma firmeza naquilo que eu estou falando para ele não fazer, para ele perceber, né, do comportamento, do nível de consciência que ele tem hoje. Então, nesse sentido, né, por isso que Santo Tomás de Aquino ele veio aperfeiçoar Cassiano e dizer não, né? Então, supondo que meu filho seja maior, já tem uma consciência, né? Tem ali seu 8, 9 anos, então ele já tem consciência, ele já sabe muito bem, né, o bem e o mal, certo e errado, ele tem a consciência da mentira, né, enfim, ele tem plena consciência. O que ele não vai ter é as desordens, né, das paixões ali, mas ele tem plena consciência. Então, ele fez algo, né, ele fez algo que eu já repetidas vezes disse para ele não fazer. Ele foi lá, se descuidou e fez. Então, talvez na hora da raiva, eu queira bater no meu filho, né? Então, eu falei, não, eu não vou decidir nada agora. Então, eu me acalmo, eu penso, quantas vezes eu orientei, né? Conhecendo o que eu conheço dele e tal, porque ele fez aquilo, etc e tal, considero todas as coisas e falo, olha, o melhor para meu filho é eu castigá-lo dessa maneira, supor, né? Ele vai ficar de castigo, sem brincar, vai ficar no quarto dele lá determinado tempo. Então, eu tomei essa decisão com calma. Só que na hora que eu vou aplicar essa punição, então eu tenho que ser firme no que eu estou falando. Eu não posso falar de um jeito, sabe, tranquilo, sereno. Não, eu tenho que ter né, ser incisivo, né, mostrar alguma firmeza, algum nível de firmeza para que ele entenda, porque isso vai ajudar ele medir, né, para ele compreender o quão grave foi aquilo que ele fez, né? Então nós devemos medir, né, a nossa firmeza com que nós castigamos, que nós aplicamos, né, esse castigo pensando sempre no bem dele. Olha, o castigo vai ser esse para o bem dele e não simplesmente para punir ele porque eu sou mal, porque eu quero o mal do meu filho. Não, eu vou aplicar essa punição pensando na correção. Isso vai ajudar a corrigir meu filho? Esse é o melhor meio para aplicar a punição de modo que ele se corrija, que vai ajudar ele a se corrigir no futuro, para daqui em diante. Então, é isso que eu tenho que considerar. Agora, se eu estou irado na hora, eu não vou, talvez, tomar a melhor decisão. Talvez eu não bata, mas talvez eu grite, talvez eu seja mais incisivo do que eu deveria, talvez eu me ceda, né? E aí ele fique mais assustado, com medo e mais traumatizado do que propriamente ele se corrija, né? Então, é isso, né? É assim que a gente tem que tratar a paixão da ira. A gente se acalma, se a gente está irado no momento, reflete depois com calma qual que é a melhor saída para essa situação, para esse problema, para corrigir isso aqui. E aí, na hora que eu vou aplicar, aí eu manifesto a ira na medida correta. Na medida correta. Não é para agora que eu decidi, então, sei lá, né? Se eu decidir que eu vou dar uma palmada na mão do meu filho, tem que tomar cuidado, né? Não pode nem falar essas coisas. Mas como último recurso ali, né? Então, eu não vou bater na mão do meu filho com, sei lá, né, um pedaço de ferro, um negócio, né? Não sei, uma coisa totalmente fora da proporção. Como a gente também já viu esses relatos, né? Algumas crianças aí da minha época, né? Já, enfim, né? Infelizmente já sofreram assim, já apanharam com mangueira, com pedaço de pau, né? Coisas assim muito desproporcionais, né? Completamente exageradas, mas por quê? Porque de repente o pai ali, a autoridade, tomou uma decisão tomada pela paixão da ira, não esperou se acalmar para ver qual era o castigo para aquilo que o filho fez, né? Então é isso, né? Realmente não tomar a decisão tomada pela paixão da ira. Então, se eu percebo que eu estou com a paixão da ira ali, então eu não decido. Depois que eu decidi, aí eu deixo a ira se manifestar na
proporção devida, né? De acordo com a gravidade ali da ação que vai se exigir, né? Então aqui também poderia se questionar, né? Não seria o caso, né, de castigar sem se irar, né? Assim como Cassiano disse, né? Então, Tomás de Aquino, ele não concorda, e por quê? Né? Porque nós não somos anjos, né? Se Deus nos criou com a paixão da ira, isso faz parte da nossa composição, né? Ou seja, ela tem uma função. Deus não ia nos criar com a paixão da ira, né, se ela não fosse necessária. O problema é quando ela está desordenada, né? Ela tem, né, que entrar no momento certo. A paixão da ira tem que entrar no momento certo, no momento justo, né, na punição correta, bem, né, na medida correta, para o bem, né? A punição nunca é para fazer mal, né? A justa punição, né, nunca vai ser para fazer mal, mas para ter esse efeito de corrigir, né? De corrigir a pessoa. É um ato que é feito, né, no todo, ele é mais perfeito do que o ato feito em parte, né? Ou seja, só com um pedaço. Então, se a gente realiza um ato somente racional, o ato ele vai ser bom, né? Mas não vai ser perfeito, né? Ele só seria perfeito se, além do ato racional, né, a gente usasse também a energia da paixão. Por quê? Porque nós não somos anjos, né? Foi assim que Deus nos fez, com as paixões, né? E uma delas é a paixão da ira. Então, nós somos, né, a combinação, por assim dizer, né, de um anjo, né, com um animal, ou seja, né, o animal é só matéria, o anjo é só espírito. O ser humano é a composição desses dois, né? Então, é a mistura, né, é a junção desses dois. Então, nós devemos agir de acordo com a nossa natureza. A nossa natureza não é só de um anjo, também não é só de um animal. Se a gente agir só como um animal, cego pela ira, a gente se cede. Se a gente vai agir só como um anjo, sem nenhuma paixão, só racional, talvez aquela medida não vai ser eficaz como deveria, como poderia, né? Então, a manifestação, né, aquilo que a gente faz apaixonadamente na justa medida, vai com certeza contribuir muito mais para que a pessoa perceba, né, o tamanho, a gravidade ali, né, daquilo que a gente fez. Então eu tenho várias lembranças ali de correções que os meus pais me deram, que me ajudaram a perceber a gravidade da coisa pela paixão, seja da ira ou seja da tristeza, né? Então a decepção, a gente vai falar ainda da paixão, da tristeza, né, em um outro vídeo aí. Mas assim, você vai ver isso também, né? Então, às vezes, a pessoa ficou tão decepcionada, triste com a nossa atitude que demonstra, né, a gravidade daquilo que a gente fez ou deixou de fazer, né? Que deixou a pessoa triste. Ou também, no momento da correção ali, aquilo nos dá aquele chacoalhão, né? Então, a gente, pelo nível da ira ali justa, a gente percebe que, poxa, eu passei do ponto, me excedi, né? Poxa, dei mancada aqui, né? Então, a paixão da ira, na sua justa medida, ela é necessária nas relações humanas, né? Ela ajuda demais a medir, né, a gravidade das coisas, né? Nós devemos agir no todo. Se Deus nos fez, se Deus não nos fez apenas com o que os anjos têm, então nós devemos agir também com aquilo que faz parte da nossa composição. Por isso, por exemplo, que Jesus vai dizer, né, o reino dos céus é dos violentos, né? Por que ele diz isso? Porque a porta é estreita, porque você precisa, no momento em que você conhece Deus, você julga que a escolha por Deus é bom, você decide seguir a Deus, né? E aí, quando você decide seguir a Deus, o que Deus fala, né? O que Jesus fala? Tome a sua cruz a cada dia e me siga. Então, ou seja, você vai precisar fazer violência, né, para dizer assim, eu vou amar a Deus, né? Então eu vou ter que fazer violência, né? Para ser de Deus, eu vou ter que cortar o mal pela raiz, né? Eu vou ter que romper com o pecado de modo radical, né? Então eu vou ter que odiar o meu pecado,
sabendo a consequência desse pecado, que ele vai me afastar de Deus, que ele vai me condenar ao inferno, né? Então, eu odeio o que eu faço de mal, né? Eu quero amar, eu não quero mais isso. Então, você vai ter que fazer violência mesmo. Eu lembro no meu início, né, no início do meu processo de conversão, eu tive que fazer muita violência, muito esforço, né, da minha parte, né, junto, somado, né, claro, principalmente da vida de oração, né, da graça de Deus, mas tive que fazer muita violência. Ou seja, né, de uma hora para outra, que você vê o bem, o que é bom, o que é mal e decide que não dá mais para voltar, de uma hora para outra você tem que tomar decisões muito difíceis de realmente cortar pela raiz, né? Relacionamentos, amizades, ambientes. Então, no meu primeiro ano de conversão, chegava, o problema não era tanto meio de semana, porque meio de semana é trabalho, né? Enfim, estudo. Você tem uma ocupação, né? Chega a fim de semana que você tem um pouco mais de descanso, um pouco mais de agenda livre, né? Eu não poderia mais frequentar os ambientes que eu estava acostumado a frequentar, então chegava fim de semana e eu ficava trancado, né? Literalmente trancado em casa, porque se eu saísse era capaz de eu acabar indo frequentar lugares e conviver com pessoas que naquele momento ali ia acabar me levando ali, né, das minhas fraquezas a voltar, né, a cometer pecados. Então eu tive que ser, né, fazer violência, sumir, né, sair dos grupos do WhatsApp, né, então, ou seja, é uma coisa violenta. De uma hora para outra, cadê meu amigo Alisson, né? Cadê meu parceiro dos rolês? Cadê tal? Né? Só mandando mensagem atrás de mim e eu, né, fugindo, né? Fugindo, porque é isso, né? Não adianta se fazer de forte quando você sabe da sua fraqueza, né? Então, eu preferi seguir o conselho dos santos, né? Por exemplo, nossa, me fugiu agora o nome do santo que eu ia falar agora. Eu sei o dia que se comemora o santo, mas esqueci o nome, deu um branco. Que ele dizia isso, né? Diante do pecado você não enfrenta, né? Você foge. Você foge correndo do pecado. Ou seja, né? Você conhece a sua fraqueza, você se conhece, né? Não vai achar que agora, porque você se converteu, né? Começou o processo de conversão, se decidiu por Deus, que agora você vai conseguir enfrentar assim de frente, né? Suas fraquezas, o pecado, né? O mundo. Não, você corre para debaixo, né? De Deus ali, né? Da proteção de Deus e fica ali, né? Então foi o que eu fiz, né? Pelo menos por um ano, ninguém me via mais em lugar nenhum, né? Eu vivia enfiado em casa e na igreja, né? E aí depois que eu fui, né, compreendendo as medidas, os limites, né? E fui podendo agir com um pouco mais de liberdade, um pouco mais de tranquilidade. Mas é essa violência, né? Mas, claro, a gente vai ter que fazer violência toda a vida, né? Porque é isso. A porta é estreita, não é fácil. E a gente precisa realmente olhar tudo aquilo que é mal, todas as ocasiões de pecado e fugir correndo delas, né? Não dar margem para o erro. Então a gente consegue concluir que o apetite da ira, né, a paixão, poderia ser, né, algo que, enfim, se pode usar para o bem ou para o mal, né? Uma faca, você pode usar para cortar alimento, para fazer coisas boas, para te ajudar, né? Mas você poderia também se cortar, usar para o crime, né? Uma arma, enfim. Você poderia se defender em última instância, né, para não morrer, mas você poderia fazer coisas erradas. É algo que em si não é moralmente errado, né? É moralmente indiferente, né? É o que a gente chama de amoral, né? Não é moral que é correto, nem imoral que é errado. É amoral, né? Então, aí enquanto paixão, ela é amoral. O que eu vou fazer a partir dela aí que pode ser moralmente correto ou imoral, né? É isso. Resumindo, né, o que a gente viu aqui hoje, antes de falar da doença espiritual, né, da ira, nós precisamos entender dentro da arquitetura humana, né, dentro da nossa composição, né, o que é a ira. Então, o objetivo do vídeo de hoje
era a gente entender o que é a ira enquanto paixão ainda, que simplesmente dizer ira não necessariamente já quer dizer pecado, né? Ah, o pecado da ira. Calma, calma, porque a ira em si ainda não quer dizer pecado, né? A ira, o que é a ira? É uma paixão, que aí sim, a partir dela, eu posso tomar boas ações, eu posso tomar más ações, né? Então, a gente precisa entender isso, né? Ela é uma energia, né, que nasce no ser humano, nós já nascemos com ela, faz parte da nossa composição, né? Então, Deus, na sua infinita sabedoria, ele quis nos dar a ira, e tanto que nos deu, nos criou assim, né? Para quê? Para nós enfrentarmos aquilo que é difícil de conseguir, né? Por quê? Quando aquilo que se torna difícil conseguir, a gente vê que aparece a ira, né? Então, no exemplo do animal, inclusive o animal, né? Aquilo que é difícil para ele, aparece a ira, a paixão da ira. Porque é difícil conseguir, a ira se manifesta. Então, nós podemos e devemos usar a ira para conquistar aquilo que é difícil, né? Então, é através da paixão da ira que a gente enfrenta o sono para trabalhar, para estudar, a gente enfrenta o cansaço, a gente enfrenta tudo aquilo que é difícil no nosso cotidiano, na nossa vida ordinária, né? Lavar louça com água gelada, enfim, cuidar dos filhos cansado, né? Tudo isso, né? Enfrentar, né, a situação caótica do trânsito. É porque eu faço isso, porque, né, a paixão da ira, aquilo que é difícil. Então, é a ira que vai me dar a energia de ir lá fazer aquilo que é difícil, né? A, sei lá, fazer exercício, né? É dolorido, né? Exercitar o corpo. Mas sei lá, né? Eu não tô saudável, né? Então, preciso perder peso, eu preciso melhorar minha saúde. Então, eu não gosto de academia. Tô falando de mim mesmo, né? Não gosto. Mas eu tenho que ir lá e usar a paixão da ira para fazer aquilo que é difícil. Eu não quero tomar o medicamento. Pela paixão da ira, eu vou me forçar a fazer aquilo que é difícil. Tudo isso, né? Então, dieta, né? Então, eu quero comer só o que eu gosto, o hambúrguer, o chocolate, né? O açúcar, né? Enfim, aquilo que é prazeroso ao meu paladar. Não, mas aí eu tenho que comer o legume, eu tenho que comer a verdura, eu tenho que comer no limite ali, né? Para poder melhorar a minha saúde, né? Enfim, os meus nutrientes, os nutrientes do meu corpo, para ter uma boa imunidade, para não ficar doente frequentemente. Tudo isso é difícil, né? Então eu vou comer a comida ali com sabor, a verdura que tem um sabor que, né, às vezes eu nem gosto, mas eu vou me forçar a isso. Tudo isso como é que a gente faz? A gente se força a isso. É a paixão da ira que nos leva a fazer aquilo que é difícil. Na nossa vida de oração também, claro. Não estou com vontade, né? Não estou afim de ir na missa. Não estou afim de rezar o terço, não estou afim de ir no sacrário adorar Jesus, né? Não estou afim de entrar no meu quarto, fechar a porta, orar ao meu Senhor em silêncio, de abrir a palavra, de meditar a palavra. Não tô aqui lendo a palavra, tô distraído. Não tô conseguindo ter as disposições aqui para meditar, para fazer isso aqui, né? É a paixão daí, tá difícil, mas eu vou fazer. Quando você toma essa decisão de, poxa, tá difícil, mas eu vou fazer, toda vez que você faz isso, o que está se manifestando? A paixão da ira. Quando você vai também ter que punir alguém, né, por razões justas, aí você vai ter que, se tiver irado, calma, né? Deixa a poeira baixar, deixa o sangue esfriar. O que eu faço aqui? Então, a gente que é casado, né? Não pense que a vida é um morango, né? A convivência, os desentendimentos, cada um tem toda uma carga, né? Além da sua personalidade, uma carga genética, uma cultura, um ambiente no qual foi criado, tudo isso influencia. E isso aí entra em atrito, né? Na convivência. Assim, se o casal vai alcançando maturidade com o passar dos anos, isso vai melhorando, vai cada vez melhorando mais, vai cada vez se entendendo melhor. Mas vai ter os momentos, né, de desentendimento. Então,
Nós estamos ali, né? Tem a miséria do pecado, as consequências do pecado, dos pecados pessoais que a gente, infelizmente, ainda comete, né? Ao longo da vida, mesmo depois do batismo. Tudo isso nos atrapalha, nos desordena. Desordena as paixões, desordena a ira, desordena a tristeza, tudo. Então, às vezes acontece algo, a gente fica mais triste do que deveria e de repente a gente vai ter uma reação que é descompensada, ou a gente fica mais irado do que deveria no momento. Então, a gente pode falar algo que não deveria falar. Então, o que você faz na hora que a paixão da ira se manifesta? Silencia. Não vai falar aquilo que passou, a primeira coisa que passou na sua cabeça para o seu cônjuge, para sua esposa, para o seu marido, porque a paixão da ira está te cegando, está cegando os seus pensamentos. Então depois com calma você vai ver o que aconteceu, se era para tudo aquilo, para você ter ficado tão irado, tão irada mesmo. Poxa, não, tá vendo? Tá vendo como eu preciso rezar, como eu preciso fazer penitência? Eu fiquei mais irado do que eu deveria, fui egoísta. Não era nem para ficar irado, não é nem uma ira justa. Não foi nem nada de errado que a pessoa fez e eu fiquei irado, então é um problema meu. Ainda bem que eu não falei nada, porque se eu tivesse falado, aí eu teria cometido mais um erro. E aí eu teria que fazer mais reparação. Então, tudo isso que a gente tem que observar, né? Por quê? Por causa do pecado, né? Do pecado original, como eu disse, e dos pecados pessoais que a gente possa ir cometendo ao longo da vida, miseravelmente as coisas nem sempre acontecem de modo bonitinho, ordenado, né? Então, no próximo vídeo, né, nós vamos ver a ira, aí sim, né, enquanto doença espiritual, né? Porque essa energia que é indiferente, que é amoral, miseravelmente, né, desgraçadamente, na maior parte das vezes, para a maior parte das pessoas, ela não permanece mais indiferente à moral, né? Ou seja, atualmente, né, na maioria dos casos, para a maioria das pessoas, a ira não está sendo mais só uma paixão. A moral, ela já está agindo como uma doença espiritual, sem que as pessoas percebam, né? E aí ela se torna uma espécie de imã, né? Que vai atraindo tudo para a maldade, né? Tudo para uma série de coisas negativas, uma série de coisas más, né? Para o ódio, para a falta de perdão, para a falta de amor. E aí sim, né? Essa é a doença espiritual da ira que a gente vai falar no próximo vídeo. Amém? Hoje nós vamos ficando por aqui, então. Infelizmente ainda não chegou, né, o nosso microfone, mas a gente segue firme aqui, né, resignados, né, na esperança aí de quanto antes a gente possa receber aí, né, esse material para que a gente comece aí a produzir, quem sabe, né, já os próximos vídeos aí, talvez nem um próximo, né, mas o segundo vídeo depois desse aí a gente já esteja aí com esse material em mãos, né, com uma qualidade de áudio excelente. Amém, né? Roguemos a Deus, né, por isso então, né? E, enfim, agradeço, né, que você esteja nos acompanhando aqui. A sua fidelidade também nos motiva, né? Porque também se ninguém assistir o vídeo, né? Aquilo que a gente faz aqui começa a perder sentido, né? Fica difícil perseverar com assuntos, né? Com temas aí que são difíceis de tratar, né? Muitas vezes as pessoas não querem aprofundar a fé, não querem realmente buscar a santidade, né? Resolver as doenças espirituais, melhorar. E aí, enfim, né? A gente também não quer só trazer conteúdo que agrada todo mundo, né? Porque, bom, se for para agradar o mundo, tem algo errado, né? Tem algo errado com aquilo que a gente está fazendo, porque Deus disse, né? O Senhor disse que o mundo não vai se agradar conosco, né? Então, sigamos firmes aqui, né, no nosso propósito, na nossa missão, buscando conhecer Deus, conhecer aquilo que nos afasta de Deus, as doenças espirituais, aquilo que a gente de repente não estava percebendo, para que a gente perceba
e através da vida de oração, da penitência, com a graça de Deus, Ele possa nos curar dessas doenças espirituais. Amém? Deus abençoe você. Um grande abraço, né? Fiquem todos com Deus. Rezemos uns pelos outros. Até o próximo vídeo. Salve Maria!